Seja muito bem-vinda a mais um Fábulas do Inconsciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tabu gigantesco na nossa sociedade, que é a necessidade da perda de controle. Só antes, vocês viram, finalmente meu microfone está funcionando, a gente está com o áudio bem melhor, graças a Deus. Mas vamos lá, a gente foi ensinada que ter saúde mental é ter tudo sob controle. Então, a agenda tá organizadinha, as emoções, a casa limpa, o corpo, as reações, o trabalho. E aí o que acontece? A gente vive sob a tirania da razão e da ordem, né? Então, tudo tem que ser perfeito. Mas e se eu te falasse que o excesso de controle, na verdade, ele é um caminho rápido, inclusive bem rápido para o adoecimento? E que para a gente manter a nossa sanidade, a gente precisa, de vez em quando, enlouquecer um pouquinho. Pois é uma daquelas verdades que a gente às vezes não gosta muito de pensar, mas que faz toda a diferença quando a gente fala de qualidade de vida. Para entender isso hoje, a gente vai chamar para o nosso podcast o deus grego do vinho, da festividade, do êxtase, que é Dionísio. Então, na mitologia grega, Dionísio, o Baco, para os romanos, era a divindade que reinava sobre tudo que era irracional, instintivo, selvagem. E ele é frequentemente retratado cercado por suas sacerdotisas, as Mênades, que eram as mulheres que abandonavam seus afazeres domésticos e a ordem da cidade para dançar nas montanhas em estado de transe e libertação absoluta. E aí é legal a gente falar que Dionísio é a antítese de Apolo, que é o deus da razão, da luz, da disciplina, da clareza. E é exatamente nessa tensão de opostos entre Dionísio e Apolo que a nossa psique ela tenta se equilibrar. Então, na psicologia analítica, a gente entende que o nosso ego, ele adora Apolo. É até uma questão cultural, né, gente? A gente é condicionado para isso. Então, o ego, o que ele quer? Ele quer previsibilidade, ele quer planejar o ano inteiro, ele quer que a vida caiba dentro de uma planilha de Excel. Então, tudo certinho, bonitinho, encaixado no seu devido lugar. E tudo bem, gente, é claro que a gente precisa, né, dessa energia apolínea, dessa energia racional, consciente, para poder sobreviver, se organizar, trabalhar, se desenvolver, pagar boletos, tudo ótimo. O problema acontece quando a gente tenta viver só nesse polo, quando a gente tenta viver só na luz da razão e reprime a nossa natureza instintiva e reprime a nossa natureza dionisíaca. E o que vocês acham que acontece com aquela energia caótica, corporal e apaixonada, intensa, que a gente não deixa sair, né? Ela vai direto para nossa sombra, que é aquela parte que a gente deixa ali reprimida, tudo que a gente não queria ser, né? E uma sombra dionisíaca reprimida, por mais que a gente gostaria de imaginar que fosse assim, né? Não vejo, ela não existe mais, ela não desaparece. Ela volta na forma de sintoma. Então, ela vai voltar como ansiedade, muitas vezes como uma ansiedade paralisante. Ela vai voltar como um esgotamento crônico, porque imagina a quantidade de energia necessária para manter aquela repressão constante, como uma rigidez corporal, como uma frigidez, muitas vezes como uma anestesia total diante da vida, né? Por quê? Porque a vida fica organizada, mas sem graça. Então, a gente fica funcional, mas perde total o tesão de viver. E aí, né, gente, de que adianta tudo isso? De que adianta toda essa racionalidade se a gente não tem mais vontade nenhuma de levantar da cama? Ou, enfim. Então, todos os dias eu vejo mulheres exaustas. Exaustas por estarem sustentando sozinhas essa ordem do mundo. Então, muitas vezes, mulheres que quando finalmente elas deitam na cama para descansar, ou para ter até um momento de intimidade, né? Elas simplesmente não conseguem desligar a cabeça. Elas simplesmente não conseguem parar com essa racionalização, com essa organização, com essa mente que vai que e aí é impossível a gente viver o prazer genuíno, é impossível a gente viver o orgasmo, é impossível a gente viver a entrega. Se você tá o tempo todo com aquela prancheta, que eu vou chamar de prancheta de Apolo aqui, na mão,
checando se a sua performance ela tá adequada, se o orgasmo vai vir no momento certo, se está sendo expresso da forma como ele deveria, se as compras do mercado foram feitas, se ele fez o que você achava que ele devia fazer, porque o orgasmo, por excelência, ele é uma pequena morte do ego, né? La petite mort, como a gente fala. E esse é um momento puramente dionisíaco. Então, ele vai exigir que você abandone o controle, que você confie no corpo e que você deixe o instinto tomar conta, né? E isso, às vezes, é muito difícil para quem está acostumado a viver só na razão, só na lógica, só na organização, só na perfeição. E aí, isso não é só pro sexo, né? Isso vai muito além. Isso é para várias áreas da vida. E o convite de Dionísio, ele não é necessariamente para autodestruição ou só para irresponsabilidade, porque aí a gente está levando as coisas, gente, para um outro extremo. E sempre que a gente extremiza, né, isso é patológico. Então, o mito, ele ensina pra gente que o êxtase, que vem do grego êxtasis, não sei se eu falei certo, mas acho que sim, significa ficar fora de si mesmo. E essa, na verdade, é uma necessidade tanto fisiológica quanto psíquica. A gente precisa na vida de válvulas de escape. A gente precisa de lugares onde a gente não precisa ou não pode necessariamente ser boazinha, produtiva e adequada o tempo todo. E isso pode vir na dança, de olho fechado, seja em casa, seja na balada, seja, sei lá, no forró, né? Pode ser no sexo, pode ser numa gargalhada escandalosa com as suas amigas, como é Deus do vinho, né? Pode ser numa noite de vinho, né? Com alguém que você gosta muito, pode ser num momento onde você vai se permitir falar besteira, falar o que você quiser, pode ser sujando as mãos de argila, sem se importar com o resultado, né? Pode ser através de qualquer coisa que faça você perder o controle e sair desse lugar. Então, saúde mental, na verdade, é a gente ter capacidade de transitar entre ordem e caos e não ser engolida por nenhum dos dois. Então, como eu estava falando, né? Todos os extremos são patológicos. Então, organização demais, perfeição demais, patológico, não vai dar bom. Por mais que seja uma patologia socialmente aceita, incentivada, porque é positivo, né? Pro capitalismo, todas aquelas coisas que a gente já sabe e traz benefícios sociais. Tanto que se a gente vai para o outro lado, para o extremo de Dionísio, que a gente pode chamar daí aqui de uma outra forma da sombra de Dionísio, que é o caos, né? Se jogar na bagunça, se jogar na droga, se jogar na festa, se jogar... Vamos só dançar no caos sem nenhuma estrutura, sem nenhuma ordem. Isso também é muito autodestrutivo. Então, qual que é a ideia? É que a gente consiga viver um pouquinho de cada lado, transitar um pouquinho entre cada coisa. Que a gente não fique fixado, estagnado, preso, né, em nenhum dos polos. Então, a saúde mental, como eu estava falando, é isso. É a gente conseguir viver um pouco disso, entender quando é o momento de cada coisa. Nem tão rígido, nem tão solto. Então, a liberdade, ela vai precisar dessa estrutura para poder se manter, né, para poder se manter funcionando de uma forma sustentável. Mas também só estrutura sem liberdade, a gente fica paralisado numa vida totalmente sem graça e sem tesão. Eu espero que tenha feito sentido por aí, que vocês tenham gostado desse episódio. O meu convite para vocês, então, que vivem nessa perfeição é: onde eu vou me permitir perder um pouquinho o controle essa semana? Como eu vou abrir esse espaço na minha agenda? O que eu vou fazer? Né? Eu vou dançar de olho fechado, eu vou gritar no topo de uma montanha, ou até às vezes dentro do carro, para liberar essa energia. Como que eu vou perder o controle? Né? Onde eu vou me permitir perder o controle? Vai ser na cama? Vai ser fora dela? Tanto faz. Mas talvez, pouco a pouco, começar a entrar em contato com essa energia, sabe? Se vocês gostaram, por favor, deixem os comentários aqui embaixo, avaliem o episódio no Spotify. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.